Modal verbs ou verbos modais são muito usados no dia a dia e geram muitas dúvidas entre os nossos alunos. Por conta disso, no vídeo de hoje eu vou te explicar quando e como usá-los. Let's go! Hi there! How are you doing? I am Teacher Samara. Os modal verbs são verbos bem diferentes dos verbos regulares e irregulares. Eles não seguem o formato tradicional do infinitivo, que é o to verb. Ou seja, não utilizamos o to nem antes e nem depois do verbo, com a única exceção do verbo ought. São verbos que não possuem conjugação. Existem apenas as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Na forma negativa, é apenas adicionada a palavra not após o verbo, e alguns dos verbos podem ser contraídos. Por exemplo, must not, mustn't. Na forma interrogativa, o verbo vai na frente do sujeito. Can. Em português, can significa poder ou conseguir. Nós utilizamos esse modal verb para falar sobre habilidades, possibilidades e dar permissões. Por exemplo, I can drive a car. Eu consigo dirigir um carro. Could. Com o significado de poderia, esse verbo é utilizado como o passado de can. Por exemplo, could you help me? Você poderia me ajudar? May. Utilizado para falar sobre possibilidades e permissões. Esse verbo é mais formal e polido do que o can. Por exemplo, Teacher, may I go to the bathroom? Professor, eu posso ir ao banheiro? Might. Esse verbo pode ser utilizado para possibilidades, porém ele tem um sentido de incerteza mais forte do que may e can. Por exemplo, I might not go shopping tomorrow. Pode ser que eu não vá fazer compras amanhã. Must expressa obrigação, proibição ou dedução. Por exemplo, you must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Should, usado para aconselhar, para falar sobre obrigações, possibilidades ou expectativas. Por exemplo, you should study more. Você deveria estudar mais. Will. Usamos esse verbo para falar sobre o futuro, em situações que acabamos de decidir o que faremos ou que temos quase certeza de que vai acontecer. Por exemplo, I will travel next week. Eu vou viajar semana que vem. Would é utilizado para falar sobre situações inimagináveis, expectativas ou para oferecer alguma coisa. Exemplo, would you like to eat something? Você gostaria de comer algo? Ought to. Esse verbo tem o mesmo significado de should, porém ele é mais formal. Por exemplo, you ought to quit smoking. Você deveria parar de fumar. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham entendido o que é um modal verb e se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. See you!